Olá, sou o professor Pedro Brussol, do curso Colégio Tendência, e vou gravar agora a resolução de 2 exercícios para a 14ª semana, pessoal dos terceiros anos e extensivo, beleza? Vamos ver então? Então, essa questão ela é da UFSC, tá? No nosso caderninho de volume 2, Física B, está lá na página 250, ok? Então, a questãozinha também de termodinâmica, certo? Envolvendo gases, e ela diz o seguinte: uma dada massa de um gás está sob pressão de 2 atm, tá? 2 atmosferas. Lembrando que no nível do mar a gente tem pressão do ar, né, dessa massa de ar, sobre a gente de 1 atm. À medida que a gente sobe, certo? Imagina que a gente vai escalar uma montanha, essa pressão vai diminuindo, tá ok? Então por isso que a gente sente aquele desconforto no ouvido, tá bom? E quando a gente mergulha, a pressão aumenta, tá? Na água, a 10 metros de profundidade, tu já tens 2 atm, mesmo que disse aqui, ó. Então dentro desse gás aqui, que eu fiz um desenho, uma representação, então tu tens 2 atms e ele ocupa um volume de 10 litros. Então essa é a primeira etapa. Então ele tem 2 atms aqui, esse gás aqui dentro, fazendo aquela pressão sobre a superfície, e o volume é 10 litros. E a temperatura aqui é 10 Kelvin, beleza? E aí ele diz o seguinte: olha, o gás sofre uma transformação onde pressão e volume aumentam, tá? Mas pressão e volume, eles duplicam, certo? Então pressão e volume duplicam, os dois. Calcule a temperatura final do gás. Então olha só, gente, eu fiz um desenho para você lembrar isso aqui, que é importante. Ter uma ideia do que está acontecendo. Então imagina aquelas moléculas de gás aqui colidindo com a superfície. De repente, alguma coisa acontece e há uma expansão, né? Isso provavelmente é mais ou menos se eu aquecer aqui, ó, né? Se eu aquecer, as moléculas vão ganhar mais energia e elas vão fazer mais pressão sobre a superfície. Portanto, elas vão aumentar também de tamanho. Aqui o corpo vai aumentar de tamanho, tá? Essa superfície que contém o gás, beleza? Então, eu vou usar a formulazinha de Clapeyron. Padre voador não retorna à Terra. Legal? Então você tem aqui a pressão vezes volume, número de moléculas constante de Clapeyron, que ele é R, temperatura. Lembra que eu botei isso aqui, ó, para lembrar para ti que quando não há escape de gás, então o número de moléculas, que é o N, ele não vai variar. Tá legal? Então você tem esse N constante. O R é a constante. Portanto, eu posso passar esse T para lá e ter o produto PV sobre a temperatura um fator constante. Lembrando que não tem molécula nenhuma escapando aqui, nem eu acrescentando também moléculas, tá bom? Dos gases. Então eu tenho assim, ó, PV sobre T, PV sobre T. Isso é igual antes e depois. Só para separar eu botei temperatura 1, temperatura inicial, temperatura 2, temperatura final. E aí é só colocar os valores. Pressão é 2, volume 10, temperatura 10 Kelvin. Já está em Kelvin, então não precisa transformar. Legal? A pressão duplicou, o dobro de 2 é 4, o volume duplicou, o dobro de 10 é 20. Fazendo aqui as considerações, ó, 2 vezes 10, 20, dividido por 10 dá 2, 4 vezes 20 dá 80, certo? 2T passa para lá, 80 dividido por 2, 40 Kelvin. Significa o quê? A temperatura quadruplicou. Mas professor, bastava só ver aqui, ó, PV, ó, dobrando, 2 vezes 2, a temperatura é proporcional a isso, né, ao produto PV, então obviamente a gente só bastava colocar 4 vezes 10. Ok, isso é verdade, tá bom? Vamos para um segundo exercício? Deixa eu mudar aqui de posição. Olha só, meu querido, se você não entender, tu volta ali, tá? Tu volta direitinho, certo? E vê o que está acontecendo. Então vamos lá, moçada. Olha só, nessa questãozinha aqui, ele diz o seguinte, é da UDESC, tá? Da mesma página. Então diz assim, ó, o gráfico abaixo mostra como varia a energia, que é o U, com a temperatura para 1 mol de um gás hélio em uma transformação importante, isovolumétrica. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Legal? Então olha só, meus queridos, dá uma olhadinha. Esse gráfico aqui, ó, não é o gráfico PV, que a gente viu na última aula. Não é pressão-volume. Portanto, essa área da figura aqui, ó, não vai te dar o trabalho. Tá legal? Então você tem a energia e a temperatura. Já está em Kelvin. Se não tivesse em Kelvin, tinha que transformar tudo para Kelvin. Tá bom? Então o gás vai de A para B. Aqui eu botei A e B, tá?
No original não tinha isso ali. Então, acompanha comigo. O que ele quer? Ele quer a variação de energia nessa variação de temperatura, quando ele vai de A para B. Ele quer no item B o trabalho e no item C ele pede a quantidade de calor. Olha como é fácil, galera. A variação de energia é visual. Ó. Você está vendo que ela saiu de A de 400 para 800. Portanto, de 400 calorias para 800, a variação é quanto? 400, ó. 400 calorias. Se por acaso pedisse em joules, aí você tinha que saber qual é o equivalente mecânico. Lá no exercício, por exemplo, ele deu que uma caloria é 4,2. Aí é só multiplicar por 4,2. Beleza? Então aqui está tranquilo. Agora olha só. Qual o trabalho? Gente, a transformação é o quê? Isovolumétrica. O que significa? O volume é constante. Portanto, isovolumétrica, volume constante. Com isso, o trabalho é zero. Portanto, na letra B, o trabalho é nulo ou zero. Não esquece disso, tá? Quando o volume é constante, o trabalho é zero. Beleza? E aí tu pede, na letra C, ele pede qual a quantidade de calor. Aí eu tenho que usar a primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor é trabalho mais ΔU. Beleza? Pois bem, a variação de energia eu tenho aqui, ó. Ele quer isso aqui, ó. A quantidade de calor, então, é zero mais 400 calorias. Portanto, a quantidade de calor, 400 calorias. A gente só vai saber, será que esse gás recebeu calor ou cedeu? É bem fácil. Como aumentou a temperatura, o ΔU é positivo. Beleza? De 100 para 200 Kelvin. E aqui também é positivo. Portanto, o sistema recebeu calor. Beleza? Um beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau!